A palavra disciplina, às vezes, traz um pouco de medo no coração de algumas pessoas, né? A ideia de disciplinar. Se pensa, às vezes, em colocar de castigo. Os pais têm que disciplinar os seus filhos. Estava ouvindo hoje, num telejornal aí, pessoal falando de uma professora que foi estúpida com uma criança, aí começaram a falar, não, porque na minha época os professores disciplinavam os alunos com régua de madeira, batia na mão e tal, e aí aquela discussão, né? Às vezes na cabeça de algumas pessoas, disciplinar traz essa conotação de peso, de dor. Embora às vezes sermos disciplinados envolve um pouco de desconforto, sim. O problema é quando a gente associa sempre a disciplina às dores, né? Mas a ideia de disciplina fala muito mais sobre algo que é contínuo, algo que é repetido, ou algo que tem o intuito de promover alguma coisa, nos disciplinar em direção a alguma coisa. Mesmo quando nós vemos pessoas que estão sendo disciplinadas nesse sentido mais negativo, né? A ideia é que um pai disciplina o seu filho ou impõe sobre ele algum tipo de punição física, ela tem o intuito de promover um caminho que seja reto, trazer de volta o alinhamento de uma vida, de um coração, de práticas, a fim de que possamos viver de maneira santa, de maneira justa, de maneira correta. Então, quando nós pensamos em disciplina, temos que pensar no alvo da disciplina. Qual é o motivo da disciplina? E ao falarmos de disciplina, nós precisamos pensar na Escritura, né? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí comigo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo 4. É pensar nas declinações dessa ideia, né? Uma pessoa disciplinada. O que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa que mantém uma constância em alguma coisa, né? A pessoa é disciplinada na alimentação, né, Alessandro? Mantém, ou por motivo de necessidade, ou por motivo de saúde, ou por motivo de força de vontade mesmo, uma disciplina regrada em alguma coisa. Fulano é disciplinado nos estudos, fulano é disciplinado no exercício físico, né? São coisas que exigem de nós uma certa continuidade, uma certa prática, né? É um hábito, é o desenvolvimento de algum hábito. Quando a gente pensa na ideia aplicada agora à espiritualidade, é por isso que nós vamos chamar essa série de disciplinas espirituais, hábitos para uma vida espiritualmente saudável. Eu quero fazer aqui alguns paralelos, e a gente vai fazer isso bastante hoje, alguns paralelos com a vida prática de boa alimentação, de exercício físico, né? De evitar má alimentação, evitar o sedentarismo, né? Isso quando a gente quer ter uma vida física que seja adequada. Não só física no sentido biológico, mas até mesmo a física no sentido intelectual, mental, né? Se vê livre dos estresses, da estafa, né? Daquele cansaço persistente. Então tudo isso fala de desenvolver bons hábitos. E no que diz respeito à vida espiritual, também nós somos chamados a desenvolvermos bons hábitos. A carta que Paulo escreve a Timóteo, a sua primeira carta, é uma carta de um apóstolo para alguém que está enviado em uma missão apostólica ali na região de Éfeso. Ele estava ali para constituir presbíteros e para poder ensinar aquela igreja a palavra do Senhor. E Paulo vai dar várias instruções a Timóteo aí para que ele possa desenvolver bem esse seu ministério. Lá no versículo 1, Paulo vai falar a Timóteo que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, Paulo está falando, Timóteo, a galera vai começar a se desviar. Se na época de Timóteo isso já era uma realidade, imagina nos tempos de agora, 2000 anos depois disso. Ele diz, verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Falando aqui de uma série de hábitos de pessoas que pregam uma pretensa espiritualidade, diz, algumas dessas coisas até parecem ser espirituais, mas no final são só abobrinha, né? Então, aí 1 Timóteo 4:3 diz assim, 4:4, pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque a santificação é pela palavra e pela oração. Aí no verso 6 ele diz, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido.
Paulo está dizendo, ensina isso para a galera. Se você fizer isso, você vai ser alguém alimentado com as boas palavras da fé. Está colocando algo em oposição, né? Existe um ensino que é errado e existe um ensino que é correto, que são essas boas palavras da fé. Ele diz, toma isso para você e coloca isso para a igreja. Olha o verso 7. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu gosto dessa versão, né? Fábulas profanas e de velhas caducas. A ideia de ensinos que parecem ensinos piedosos, mas são só fábulas, são só historinhas. E às vezes algumas delas que são contínuas e são antigas, e que parecem algo piedoso, mas são só papo de velho caduco. Coisa que não faz sentido, mas que podem ser aplicadas como sendo grandes sabedorias. Mas olha aí a sequência, ele diz, você, Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. De novo, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum proveito. Outras versões dizem tem pouco proveito, né? Mas aqui a NA traduz com tem algum proveito. Tem algum proveito, mas a piedade, diz Paulo, tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Paulo está falando então sobre se exercitar. Paulo fala de que existe um ensino que parece piedoso, mas no final é só ensino de falsos espíritos, isso que vai ser algo prático dos últimos tempos, e infelizmente tem muita gente batendo palma para certos tipos de ensino, coisa que você ouve, se você tem um pouco de discernimento e conhecimento da Escritura, você ouve alguns discursos, você fala assim, meu Deus do céu, como é que alguém pode acreditar nisso? Aí você vai ver os comentários em vídeo, em Instagram, em YouTube, você fala assim, meu Deus, as pessoas estão aplaudindo, estão dizendo que isso é palavra de Deus. Né? Como é que alguns conseguem enxergar e outros não conseguem enxergar? Paulo está falando exatamente disso. Paulo está falando assim, Timóteo, aprimora o seu senso, aprimora a sua vida espiritual, rejeita fábulas, rejeita aquilo que parece sabedoria, mas é só papo profano de velho caduco. Rejeita todas essas coisas, Timóteo. Quanto a você, ele diz no versículo 7, exercite-se pessoalmente na piedade. Essas três palavrinhas são importantes. Exercício, pessoal e piedade. A ideia de exercício é exatamente uma ideia de atleta. É a palavra, inclusive, que dá origem à palavra ginásio. Essa palavra exercício aqui é a palavra gimnase, de onde vem a palavra ginásio, onde acontecem as atividades esportivas. A ideia aqui, ela remete aos Jogos Olímpicos, quando um indivíduo tinha que se preparar fisicamente para uma competição. Em geral, as corridas, que eram as competições mais comuns na época do apóstolo Paulo, as Olimpíadas, as corridas, né, as maratonas. Então, aquele indivíduo tinha que ficar no tempo de preparo. Alguns comentaristas vão falar que isso demorava cerca de 10 meses. A pessoa queria se colocar ali para competir, ela precisava de 10 meses de preparo. Isso era o se exercitar para fazer alguma coisa. Então, era o ato do atleta se preparar fisicamente para um esporte. Era o empenho, era o esforço, era o suor. Né? É um convite para suar a camisa, é um convite aí para vai para a academia. Né? É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, vai para a academia. Mas está falando de uma academia específica aqui. Né? Ele diz, exercite-se. E ele diz, pessoalmente. É algo que você faz, Timóteo. Não é algo que alguém faz em favor de você. Não é algo que alguém faz no seu lugar. Não é algo que alguém faz por você, nem impondo sobre você, é algo que você faz, é um exercício seu, é uma decisão que ela é sua, é um empenho que ele é seu. Então ele está dizendo, ele está sendo redundante, né? Exercita-te a ti mesmo, outras versões trazem, ou exercite pessoalmente, faz isso você mesmo. E aí ele vai dizer no que ele chama aí então de piedade, a palavra piedade aqui é a palavra eusébia, que significa fidelidade a Deus, que significa devoção, que significa espiritualidade. A ideia de piedade, ela não é uma prática. Piedade, na verdade, é a consequência de uma prática. Piedade é um estilo de vida. Existe uma vida que ela é piedosa e existe uma vida que ela é, o contrário de piedoso é ímpio. Há um tipo de vida que a gente chama, isso é um tipo de vida ímpia. E há um tipo de vida que a gente chama, esse tipo de vida é
piedosa, uma vida de piedade. Ou seja, a ideia é que a piedade não é uma virtude, mas é um estilo de vida. Virtudes desembocam nesse estilo de vida que se chama piedade. Paulo está dizendo, Timóteo, exercite-se naquilo que é necessário para ter uma vida que seja piedosa, uma vida que seja santa. Esse é o resultado, então, de uma caminhada. E nos tempos do apóstolo Paulo, essas metáforas esportivas, Paulo faz muito, né, dessas metáforas esportivas. Ele fala de corrida, ele fala de combater o bom combate, né? Ele fala, eu esmurro o meu corpo. Então ele usa várias vezes essa ideia de exercício, de esporte. Inclusive aqui na própria carta que ele escreve, no capítulo 1, versículo 18, ele fala sobre o bom combate da fé, né, de pessoas que abandonaram. Ele diz lá no versículo 18, essa é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. A ideia aqui de algo que é feito de maneira ativa. Então Paulo usa sempre aqui essa metáfora, né, de combate, de exercício, de suar a camisa. Ele, em outro momento, ele vai falar sobre combater de acordo com as regras. Ele diz, você sabe que aqueles que vencem são aqueles que combatem de acordo com as regras. Então, essa analogia de Paulo, ela é muito constante porque era algo muito comum no tempo antigo. Os esportes eram muito comuns. E a ideia de que alguém que vai competir é alguém que tem disciplina. É exatamente o nosso tema. Alguém que é disciplinado para algo. É alguém que entende que existem certas coisas que tem que praticar e outras coisas que tem que deixar de praticar se ele quiser ter bom êxito naquilo que ele se propõe a fazer. Tem algumas comidas que ele tem que comer, tem outras que ele não pode comer, tem alguns exercícios que ele tem que fazer e tem algumas coisas que ele tem que evitar fazer. Isso porque ele tem um objetivo. É interessante que os atletas dessa época, eles competiam despidos completamente, sem roupa nenhuma. A ideia era exatamente o culto ao corpo, mostrar os músculos, mostrar a força, sabe? Então alguém que estava acima do peso era visto facilmente, não tinha como esconder as roupinhas não. Então o indivíduo tinha que se preparar e se preparar muito. E Paulo está carregando todas essas analogias quando ele fala para Timóteo. Timóteo, é exercício, é ginásio. Exercita-te a ti mesmo na piedade. E sabe que todos nós, queridos, nós já iniciamos a nossa maratona espiritual. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos aí arrolados nessa maratona espiritual. Fomos convocados agora para essa corrida, né? A completarmos a nossa carreira, como diz o apóstolo Paulo. Nós iniciamos a nossa corrida. E ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é de fato uma maratona. Ela vai do ato do nosso novo nascimento até o dia em que nós vamos encontrar com Cristo na glória. Seja Ele vindo, seja a gente indo, né? Enquanto não chegar esse dia, nós estamos na corrida. Seja correndo bem ou correndo mal, né? Seja correndo na direção certa, seja correndo meio enviesado, né? Seja tropeçando, caindo, seja se mantendo, né, de fato no rumo correto. Então a ideia é de uma vida que está sendo desenvolvida de maneira a chegar neste alvo, que é a piedade. Piedade nada mais é do que uma vida que espelha a própria vida de Jesus. É a ideia de nós sermos transformados à própria semelhança de Jesus. Ele é o exemplo do homem piedoso. E a partir do momento que nós entendemos que isso é um exercício constante e diário, nós lembramos então que não dá para parar, que não dá para descansar, que é algo que consome a nossa vida para a glória de Jesus. E existem aí vários aparelhos nessa academia da fé para o nosso desenvolvimento espiritual. E é sobre isso que nós vamos tratar nas próximas semanas. Quando a gente pensa em salvação, irmãos, temos que lembrar que a salvação ela tem pelo menos 3 dimensões, né? A gente fala da justificação, que é um ato passado. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Por meio do sacrifício de Jesus, quando nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus, nós somos declarados justos. Isso é um ato, isso não é um processo, isso acontece no ato. Reconheci que Cristo Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, reconheci que eu não posso por mim mesmo me salvar e que Cristo Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, e eu digo, Senhor, me salva.
Quando eu faço esse reconhecimento, de fato, eu sou então declarado justo. Esse é um efeito da salvação. Nós fomos justificados. E essa é uma obra que aconteceu já no passado. Há algo que vai acontecer no futuro, que é a nossa glorificação. A Bíblia diz que como Cristo é, nós seremos. Teremos um corpo glorificado, o pecado vai ter sido vencido de uma vez por todas. Nós vamos viver o Éden 2.0, né? Vamos viver aquilo que deveria ter sido não fosse o pecado. Então isso é algo que nós estamos almejando e vamos ver no futuro, que também está dentro aí dessas dimensões da salvação. A salvação nos justificou e a salvação nos glorificará. Mas no meio desse processo nós temos o agora, nós temos o tempo presente. E um dos efeitos da salvação, ou uma das dimensões da salvação, é isso que nós chamamos de santificação, que é esse processo de nos conformar a essa nova realidade que já está sobre nós, agora, porque somos justificados, mas que vai se manifestar plenamente na glorificação. Né? Aquilo que os teólogos gostam de chamar de o já, mas ainda não. Nós fomos salvos, já, mas ainda não. Há uma salvação completa que nós aguardamos na vinda de Jesus. Nós somos santos? Já, mas ainda não. É assim que Paulo começa a sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que está escrevendo aos santos que estão em Corinto, chamados para serem santos. Nós somos santos, mas somos chamados para viver desse jeito. Então há uma realidade no mundo espiritual. Nós fomos comprados. Deus olha para nós como se nós fôssemos o próprio Cristo. Os méritos de Jesus foram imputados sobre nós. A culpa do nosso pecado foi lançada sobre Jesus e os méritos da justiça de Jesus foram lançados sobre nós. Isso nós estamos falando no quesito da justificação. Somos declarados justos. Agora, essa realidade, ela vai se manifestar de maneira completa na eternidade, na glorificação. E nesse tempo presente, o que acontece? A gente vai tentar equalizar o máximo que a gente pode essas duas realidades. Vivemos do lado de cá, como quem foi já alterado pela realidade de lá. Nós já somos portadores do Espírito Santo, já somos santos, mas somos chamados à santificação. Somos chamados a essa transformação contínua, a essa transformação que ela é diária, que ela acontece dia após dia até o encontro com Cristo. Então esse é um ato que ele é presente, o ato de nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, de nos transformar. Dentro dos livros que nós estamos tendo como base bibliográfica para esse tema, tem uma frase do Donald Whitney. Ele escreveu um livro que chama As Disciplinas Espirituais na Vida Cristã. Né? Um nome mais sugestivo que esse não poderia ser. Né? Então esse é um dos livros que a gente vai pensar a respeito. Tem um outro que é um clássico, que se chama Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. E tem outro do Dallas Willard, que também é sobre a disciplina espiritual. Então, esses 3 livros que a gente vai estar pensando mais ou menos. E dentro dos ensinos do Donald Whitney, ele diz o seguinte, que Deus usa 3 catalisadores básicos para nos mudar e nos conformar à semelhança de Cristo. Isso que eu estou chamando de santificação. Ele diz que existem 3 catalisadores, há 3 coisas básicas que Deus usa nesse processo de nos transformar à semelhança de Jesus. Ele diz, mas somente um pode ser amplamente controlado por nós. Ele fala de 3. O primeiro são pessoas. Deus usa pessoas para nos transformar à imagem de Jesus. Seja de maneira positiva, seja de maneira negativa. Né? Então Deus usa pessoas para serem nossos mentores, nossos modelos, nossos exemplos, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos instruem. Né? Então são pessoas que estão positivamente nos ajudando a sermos transformados à semelhança de Jesus. Existem também os exemplos negativos, né? Gente que nos desafia, os conflitos no relacionamento, que fazem com que a gente precise exercitar a paciência, o domínio próprio, né? A temperança, a mansidão, o perdão. Então essas pessoas, de maneira direta, estão treinando o nosso caráter, estão nos desafiando a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Eu conversava com um casal há pouco tempo, falando sobre essa ideia de perdão, como isso é desafiador, e às vezes é muito desafiador, e falava de um caso que me lembrei de um indivíduo que teve a sua família assassinada, isso nos Estados Unidos, e que ele depois foi perante o juízo,
né? O cara estava sendo julgado, todas as pessoas que apareceram lá xingavam o cara e tudo mais. E aí aquele senhor, o pai da família, ele olha para aquele homem e ele diz assim: você tornou o ensino do meu Senhor muito difícil para mim. Porque ele me ensina a liberar perdão. E você tornou isso extremamente difícil para mim. E depois de várias palavras, de pregar o evangelho para aquele criminoso, o homem diz: eu te perdoo. Sabe, existe algo que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida, que é transformação. E essa transformação, por vezes, é desafiadora. E Deus usa circunstâncias e pessoas. Que a primeira foram as pessoas. Deus usa com esses catalisadores para nos mudar, nos transformar, nos santificar. Em segundo lugar, ele fala das circunstâncias. E se você já meditou na carta de Tiago, Tiago fala muito sobre isso. O quanto as circunstâncias produzem caráter. Tiago fala isso, Pedro fala isso, Paulo fala sobre isso. Quantas tribulações produzem perseverança. As lutas, as dificuldades afiam, aprimoram o nosso caráter. E aqui eu estou falando de circunstâncias, agora não mais envolvendo pessoas. Pessoas também aprimoram o nosso caráter. Provérbios vai dizer que assim como o ferro com o ferro afia, né? Assim o homem afia o seu amigo. Relacionamentos afiam. Mas circunstâncias também afiam o nosso caráter. Romanos 8, 28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E aí o verso 29 vai dizer que nós fomos chamados, fomos salvos para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, para sermos conforme a imagem de Jesus. O que Paulo está dizendo em Romanos 8, 28 e 29 é que Deus usa as circunstâncias. Estou dizendo que Deus produz essas circunstâncias. Deus usa todas as circunstâncias, as positivas e as negativas, a fim de que o nosso caráter seja moldado para que sejamos mais parecidos com Jesus. Mas como diz o Donald, não o Pato Donald, né? Mas o Donald Whitney, essas duas coisas nós temos pouquíssimo controle a respeito delas. Então ele fala de um terceiro catalisador que produz, que gera transformação a conformar a nossa vida à semelhança de Jesus, e ele chama isso de disciplinas espirituais. E quanto a essas, nós temos amplo controle. Nós escolhemos quais vamos utilizar. Nós escolhemos quando vamos utilizar. Nós escolhemos quanto vamos utilizar. Essas disciplinas espirituais que vão moldar o nosso caráter, que vão nos fazer mais parecidos com Jesus. Essas duas primeiras, pessoas e circunstâncias, elas são externas. Essa última, a disciplina espiritual, essa começa de dentro para fora. Ela fala de hábitos, que também são visíveis e externos, mas é uma transformação que acontece de dentro para fora. É algo que está sendo promovido e Deus vai agindo dentro de nós e vai nos concedendo uma medida de fé, quanto mais nós exercitamos as disciplinas espirituais, né? E Deus concede para nós aí um certo controle a respeito dessas situações, né? Então nós, como diz aqui o próprio Donald, o restante dessa citação, ele diz: nós muitas vezes temos pouca escolha em relação às pessoas e às circunstâncias que Deus traz às nossas vidas. Mas podemos decidir, por exemplo, se iremos ler a Bíblia ou jejuar hoje. Isso a gente pode decidir. Eu posso decidir se eu vou orar, se eu não vou orar. Eu posso decidir se essa semana eu vou jejuar, se eu não vou jejuar. Se eu tiver vida para isso, né? Eu posso decidir se eu vou ler a Bíblia ou se eu não vou ler a Bíblia. Isso está dentro da minha área de controle, né? O próprio Donald vai dizer que a santificação, nós não devemos simplesmente esperar por ela. Esperar a santidade. Nós devemos buscá-la. E todas as vezes que você lê a Escritura, Antigo e Novo Testamento, você vai ver sempre instruções para buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação é algo que a gente busca. Salvação é um ato monergístico. Deus faz. Deus nos salva. Agora, a santificação é um ato sinergista. Deus faz em nós. E Ele vai usando meios para isso. E nós nos expomos ou não aos meios que Ele deixou para que a gente pudesse crescer nesta graça e neste conhecimento do próprio Deus. Então nós temos que buscar. A santidade não vai cair na nossa cabeça, né? O tempo ajuda, mas o tempo não define. Você conhece muita gente
que já caminha na fé há muito tempo. E que se você olhar para a vida dessa pessoa agora e para a vida dela no início da caminhada cristã, você fala assim, ó, teve pouquíssima evolução. O tempo passou, às vezes décadas passaram. Mas a santificação não foi aprimorada em nada. Porque não é só o tempo. É um ato que envolve a nossa vontade e que envolve a graça de Deus. A graça é de Deus. Não é mérito nosso. Mas não quer dizer que não exista um esforço da nossa parte. Todas as vezes que a gente pensa na ideia de graça, né? Graça é um favor imerecido. Correto, graça é um favor imerecido. A gente não merece nada do que recebemos pela graça. Mas a gente esquece que imerecido não significa que a gente tem que simplesmente sentar e esperar cair na nossa cabeça. Que não tem esforço. Não, a gente vai se esforçar. Mas no final o que a gente recebeu é graça. É a ideia de uma torneira aberta, sabe? E tem graça fluindo, tem água fluindo. A gente coloca o copo. E o copo é cheio. É cheio do quê? De graça. É cheio da água. A água não é mérito nosso. A água vem de Deus, o dom vem de Deus. Mas o Senhor nos deu meios pelos quais nós recebemos essa graça de Deus. Graça para a salvação. Nesse sentido de santificação. Nós recebemos a graça ao ouvirmos o Evangelho. O Evangelho veio até nós. O Evangelho abriu os nossos ouvidos. E a graça salvadora adentrou o nosso coração. Na glorificação, seremos glorificados pela graça. Não por nada do que a gente fez, não pelos nossos méritos, nada disso. É graça. E na santificação, é graça. É Deus que está derramando graça. Mas nesse processo de conformidade com a imagem de Cristo, o Senhor nos envolve. O Senhor nos chama a participar. O Senhor nos dá meios. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita-te na graça. Paulo vai dizer também em Filipenses capítulo 2, no versículo 12, para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver esta graça que já nos foi dada por Cristo Jesus. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter essa postura ativa na busca pela santidade. Nessa busca diária de vivermos como cristãos maduros, cristãos à semelhança de Jesus. Então, o que são aí as disciplinas espirituais? Pergunta importante, se a gente vai continuar dentro desse tema. O que são disciplinas espirituais? Antes de dizer o que são disciplinas espirituais, é bom a gente pensar no que não são disciplinas espirituais. Tá? Então, em primeiro lugar, disciplinas espirituais não são meios de obter ou manter a salvação. Ou seja, eu não sou salvo por praticar essas coisas. E eu não perco a salvação se eu não praticar essas coisas. Não são meios nem de me salvar, nem de me manter salvo. Mas são sim os meios de nós desfrutarmos plenamente da salvação que nós recebemos. Vivemos essa nova realidade, as consequências práticas da salvação no tempo presente. A salvação não é só para além. Salvação não é só para quando a gente fechar os olhos nessa terra. A salvação, ela já foi recebida pela graça e nós não mantemos a salvação por meio das obras, por meio dos méritos. Se a gente pensar em manutenção, nós damos manutenção à salvação, ou seja, nós vivemos essa salvação no dia a dia, já experimentamos os efeitos de transformação diária, de um coração que foi arrebatado pela graça, de um temperamento que está sendo modificado, de relacionamentos que estão sendo aprimorados, todos esses são efeitos da graça no tempo presente. Se nós nos lembrarmos de que a morte que entrou no mundo com o pecado original, com o pecado dos nossos primeiros pais, ela afetou a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo, com o nosso próprio temperamento, com as nossas emoções, e trouxe uma série de dificuldades para a nossa mente, estresse, dor, sofrimento, tantas coisas. São esses os efeitos da morte. A salvação também produz a reversão desses efeitos da morte. E quanto mais eu me aproprio dessa salvação, mais eu vou vendo estes efeitos da vida, aquilo que Jesus chama de vida abundante, porque ele vai dizer que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Lembra? João 10:10? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
A ideia de vida abundante ou de vida eterna nas Escrituras é essa vida que é irrigada pela eternidade. Vida eterna não é só uma vida que dura para sempre. Vida eterna é um tipo de vida. Antes havia a vida da morte. Então nós estávamos vivos na morte. Esse era o estilo de vida que nós tínhamos. Mas uma vez que nós nascemos de novo, há disponível para nós essa vida que é do tipo eterna. A vida que flui do próprio Deus. A vida que é o registro do caráter de Deus neste tempo presente. E é essa vida o resultado contrário daquela morte que foi experimentada desde o Éden. Então a vida que afeta os nossos relacionamentos, que afeta o nosso autocuidado, que afeta nosso relacionamento com Deus, com as coisas espirituais. Então tudo aquilo que a morte tocou, agora a vida do tipo eterna, do tipo abundante, ela vai invadindo cada uma dessas áreas e vai dominando cada uma dessas áreas. E nós vamos experimentando vida nos relacionamentos, no corpo físico, na mente, no coração, nas aspirações, nos desejos, nos planos, nos sonhos. Essa vida vai nos enchendo. Mas como é que isso acontece na prática? À medida em que nos apropriamos destes meios de graça. De novo, isso não acontece por acaso. Eu não sou transformado por acaso. Não nessa transformação prática. Meu caráter não é aprimorado por acaso. Quando eu vi, eu já era santo. Imagina, que coisa maravilhosa. A gente dorme e acorda santo. Né? Aí dorme mais um pouco, acorda santo. Ia viver dormindo. Mas não, isso exige de nós intencionalidade. Exercita-te, Timóteo, é o que Paulo vai nos falar. Né? Então, a disciplina espiritual, ela não é um meio para obter, nem para manter a salvação. A salvação não é pelas obras. Mas é o meio pelo qual nós desfrutamos da salvação. Nós vemos os efeitos dela, nós já podemos desfrutar dessa intimidade com Deus agora. O caminho está aberto. O motivo pelo qual nós podemos viver em novidade de vida é porque ela já foi conquistada para nós. Nós podemos orar e ser ouvidos porque o caminho já está aberto. Nós podemos crescer e ter o caráter transformado, ter aquilo que nós estudamos em outro momento, falando do fruto do Espírito. Nós podemos viver o fruto do Espírito, porque isso já foi conquistado para nós em Jesus. Mas isso vem a nós através das disciplinas espirituais. Então, o que não é disciplina espiritual? Um meio de convencer a Deus de fazer alguma coisa. Disciplina espiritual não é isso. Tem gente que usa as disciplinas espirituais para barganhar com Deus, para chantagear Deus. Gente, o que tem de gente que quando a vida começa a entortar, aí a pessoa vira o mais crente do mundo, sabe? Aí vai orar, aí vai ler a Bíblia, aí vai à igreja. Não estou dizendo que está errado, não, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer todas as disciplinas espirituais. Agora a questão é, o motivo que isso acontece, na maioria das vezes, é para tentar convencer a Deus de fazer a minha vontade. Muitas foram as vezes de eu ter conversas com pessoas que chegavam para mim e falavam assim, pastor, agora vai. Agora eu vou frequentar os cultos, agora eu vou ler mais a Bíblia, agora eu vou orar mais. E a minha pergunta sempre é a mesma. O que é que você quer? O que você está procurando? Não é nada, não. Eu quero só crescer espiritualmente. Não me engana. O que você quer? E sempre tem. Às vezes é um casamento que quer que arruma. Arrumar em todos os sentidos, tá? Às vezes é solteiro que quer casar. Então é isso aí que vai fazer. Né? Não, é uma casa nova, é um carro novo, é um trabalho novo. Tem gente que usa o jejum como greve de fome para Deus. Eu vou jejuar até Deus me dar essa bênção que eu estou pedindo. As disciplinas espirituais não são um meio de convencer a Deus de fazer algo que Ele não faria se a gente não fizesse alguma prática. Não é isso que é disciplina espiritual. A disciplina espiritual está muito para além disso. Disciplina espiritual também não são obras legalistas. Não é meramente cumprir uma tarefa. Não, por que eu faço? Porque a Bíblia manda eu fazer, eu tenho que fazer. Senão Deus não vai me amar. Aí a gente volta para a ideia de salvação, senão não vou ser salvo. Não são obras legalistas. E por outro lado também, não são ações místicas. Eu orei 8 horas essa semana e recebi um download do céu, uma aura espiritual. Não, eu faço essas coisas e eu ganho uma descarga de poder. Descarga de poder. Na prática, a gente vai, de fato, evoluindo espiritualmente. Na prática. Mas não é porque é algo místico. É porque são meios naturais que Deus deixou para a gente crescer.
são coisas práticas, são coisas que são simples, são coisas que são praticáveis e que são acessíveis a todo cristão. Não é algo para uma casta especial. Deus tem para todos nós crescimento espiritual. E todo aquele que deseja crescimento espiritual, Deus dará crescimento espiritual. Mas esse desejo, como o Tiago nos ensina, em Tiago capítulo 2, essa fé só é viva se ela for acompanhada de ações correspondentes. Eu tenho fé que Deus vai me dar crescimento, mas eu não utilizo os meios pelos quais Ele me proporciona crescimento. Tem gente pedindo conhecer a vontade de Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus, o meu desejo mais profundo é conhecer a vontade de Deus, mas fica esperando que vai receber um telegrama de Deus, dizendo qual é a vontade dele. Fica esperando que alguém vai vir e trazer a resposta específica daquilo que a pessoa quer. Fica esperando algo terceirizado. Sim, Deus nos dá a sua palavra. Deus comunica a sua vontade. E há um meio ordinário, há um meio simples, acessível a todo mundo, por meio do qual Deus comunica a sua vontade. Qual é? Por meio da sua palavra. Aí eu fico orando, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. E só falta Deus pegar a minha cara, enfiar na Bíblia e falar assim, então lê. Então lê. Minha vontade está expressa. Entende? Alguns acham que essa aura mística é espiritual. Né? Vai num lugar e todo mundo fala, e fala em outras línguas, e profetiza. Veja, todas essas coisas, elas podem acontecer. Agora há aqueles que só dependem dessas coisas. De misticismo espiritual. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Subentenda-se, eu quero que alguém seja tomado pelo Espírito e diga exatamente o que eu preciso fazer. O que é isso? Terceirizar a minha responsabilidade espiritual. Isso é atitude de criança na fé. O que é uma criança na fé? O que é um bebê na fé? Alguém que precisa estar sendo alimentado na boca o tempo todo. Não é isso? Um bebezinho? Se não der comida para um bebê, ele morre. Precisa o tempo todo. E há um tempo na nossa vida que a gente precisa de que pessoas nos alimentem. Mas é esperado que em algum momento da nossa caminhada espiritual a gente aprenda a fazer o nosso próprio miojo. Não é? A esquentar o nosso leite. Põe no micro-ondas. Não é? Os pais esperam que os filhos vão ganhando independência. Até o ponto de que estes filhos um pouquinho mais velhos conseguem até alimentar os mais novos. Não é? Passa manteiga no pão, dá para o pequenininho. É a alegria de um pai. Ver um filho que não fica pedindo comida, que sabe, vai na fruteira, pega uma fruta, pega um pão. É a alegria de um pai. E quando ajuda então os irmãozinhos, fala isso com conhecimento de causa. É uma alegria. Não é? Na vida espiritual também é assim. Há um momento em que a gente precisa, sim, de ajuda externa. Mas o Senhor espera que a gente entre nesse processo de amadurecimento e que aprendamos a discernir comida de veneno. Que possamos aprender a discernir, como Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, tem certas coisas que são fábulas profanas de velhas caducas. Mas tem outras que são o bom ensino da fé. E Paulo espera que Timóteo saiba discernir quais são essas duas coisas. E como é que a gente aprende a discernir? Exercitando. Crescendo. Crescendo na graça. Há pessoas que acham que um momento espiritual ou que uma atmosfera espiritual é aquela atmosfera em que eu estou terceirizando a minha responsabilidade espiritual para todo mundo. É profecia para todo lado. Não é à toa que Paulo fala em Coríntios, se tiver profecia, 2 ou 3, no máximo, cada um falando devagarzinho. Não fiquem dependendo disso. Cresçam. E a Bíblia nos ensina a crescer. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos o desenvolver. Então, o que são as disciplinas espirituais? Primeiro, meio de graça. Já falei isso de diversas formas e falo mais uma vez. As disciplinas espirituais não são um fim em si mesmo. Elas são uma ferramenta para alguma coisa. Elas são um meio que conduz a alguma coisa. E que coisa é essa? A glória de Deus. E um caráter semelhante ao caráter de Jesus. É a nossa maturidade, a nossa transformação, a nossa santificação.
Então as disciplinas espirituais são essa ferramenta pela qual Deus proporciona isso na nossa vida. Aquilo que Paulo chama de piedade. Essa vida piedosa nós vamos desenvolvendo ou vamos vivendo à medida em que nós nos apropriamos destes meios de graça. Os meios que Deus deixou para nós crescermos num relacionamento com Ele. Então são as coisas que nós fazemos com o propósito de acessar essa graça de Deus. Então a graça é de Deus, mas Ele usa meios para nos dar essa graça. É a ferramenta de Deus. Ela já está disponível, nós já temos acesso. Há um documento da nossa fé tradicional, né, que nós chamamos de Catecismo Puritano. Foi elaborado por Charles Spurgeon. Ele é baseado no Catecismo de Westminster, um documento da Igreja no movimento de reformação ou de reforma. E lá na pergunta 71, que vai falar um pouco sobre essas disciplinas espirituais, oração, meditação, a palavra de Deus, olha como é definida essa ideia de meios de graça. São os meios exteriores e comuns pelos quais o Espírito Santo nos comunica os benefícios da redenção em Cristo Jesus. Eu falei sobre isso, né? Ele está agora trazendo palavrinhas bonitinhas para tudo que eu falei. São esses meios exteriores, são essas práticas exteriores que o Espírito Santo usa para comunicar os benefícios da salvação. Quais são os benefícios da salvação, além da eternidade? Transformação do nosso caráter, o equilíbrio dos nossos relacionamentos, a transformação dos nossos desejos, das nossas afeições, do nosso coração. Tudo isso é benefício da salvação. A transformação da gente lá no ambiente de trabalho, a transformação da família, a transformação das nossas palavras, das nossas atitudes. Todas essas transformações são benefícios da salvação, que são comunicados a nós através desses meios exteriores. Né? É através destes meios, e ele vai falar de maneira mais específica da palavra, que as almas são geradas ou regeneradas para uma vida espiritual. Como é que nós nascemos de novo? Nós ouvimos a palavra. Alguém pregou o Evangelho. Ninguém nasce de novo por acaso. Nós nascemos de novo quando nós ouvimos o Evangelho. Quando a palavra de Deus é pregada aos nossos corações. Seja num culto, seja alguém que falou, seja o exemplo de uma pessoa, e de repente a gente descobre o que motivou aquela pessoa a viver desse jeito, a agir desse jeito. Então a gente ouve a mensagem do Evangelho, ouve a respeito da cruz de Cristo, ouve sobre os nossos pecados, como são imperdoáveis nos nossos próprios méritos, e como a graça de Jesus paga o nosso pecado na cruz, e uma vez que recebemos Cristo como nosso Senhor, nós temos acesso a essa vida. Então nós ouvimos este meio externo, a pregação do Evangelho. Já viu aquela expressão que ela é meio verdadeira? Pregue em todo tempo, e se preciso for, use palavras. Já ouviu isso? Isso é meio verdade. Isso é meio verdade. Sim, a nossa vida prega, mas a pregação do Evangelho necessita de palavras, necessita ser proclamada. O Cristo que salva tem que ser apresentado. O pecado que nos matou tem que ser apresentado. O caminho para a salvação, que é Cristo, tem que ser falado, proclamado. Então sim, nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho com a vida, mas é preciso falar. E quando essa palavra, então, encontra lugar no nosso coração, o que acontece? Nós somos regenerados, nós somos salvos. Então, um meio externo que proporcionou salvação interna em nós. É isso que o Spurgeon está dizendo aqui. Então, é através dela que as almas são geradas para uma vida espiritual, e pelos quais todos os crentes são posteriormente edificados na mais santa fé. O que Spurgeon está dizendo aqui? Que esses mesmos meios externos que trazem a salvação para nós, que apresentam a salvação para nós, a palavra, a leitura, a oração, a comunidade, a pregação do Evangelho, diz, esses meios também nos solidificam e nos edificam nessa fé santíssima. Entende? Então a gente usa a Bíblia para pregar o Evangelho. Chamamos isso de querigma. Nós anunciamos o Evangelho. A pessoa ouve, ela é salva. E agora nós usamos essa palavra com aquilo que nós chamamos de didaquê, ensinando. O ensino dos apóstolos. Para quê? Para que a gente possa crescer e amadurecer no corpo de Cristo. Faz uso disso também a oração, o jejum e as demais disciplinas espirituais. Então é a ideia das coisas ordinárias, das coisas cotidianas. A Confissão de Fé de Westminster, ao falar, o Catecismo de Westminster, ao falar desse mesmo termo, desse mesmo assunto,
ela chama esses meios exteriores e comuns de coisas visíveis e comuns. São coisas que são praticadas, são coisas palpáveis, são coisas reais. Né? Olha o que diz Pedro na sua segunda carta, no finalzinho da sua carta, ele diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É legal que Pedro começa a carta falando que a graça seja multiplicada na vida de vocês. Olha que interessante. A graça pode crescer, a graça pode se multiplicar na nossa vida. E ele termina essa mesma carta dizendo: cresçam na graça. E aqui, se você se lembra do nosso estudo sobre estudando a Bíblia sozinho, nós nos deparamos com um verbo mandando um imperativo. Pedro está dizendo: cresçam. É algo que nós fazemos. Não é algo que alguém faz por nós. Nós crescemos. Nós nos ocupamos desse crescimento na graça. Sim, a graça é um favor. A graça é recebida, mas ela é recebida de alguma forma. E nós estamos falando então dessas formas. Tá? O que mais são as disciplinas espirituais? São o caminho para a piedade. Enquanto que Paulo fala para se exercitar na piedade, é por meio das disciplinas espirituais que nós caminhamos, para que Cristo seja formado em nós, como Paulo diz lá em Gálatas. Ele diz: eu vou gastar minha vida até que Cristo seja formado em vocês. E esse é o alvo da vida cristã, ter Cristo formado em nós, ser vistos como pessoas que parecem com Jesus. E é através das disciplinas espirituais. E é algo que é para todo crente. Aí, ó. O propósito das disciplinas espirituais é a transformação da pessoa. Elas têm o objetivo de substituir hábitos antigos e pensamentos destrutivos por novos hábitos de vida abundante. Esse caminho da piedade. Essa transformação de um viver antigo para um viver novo. A ideia de novas criaturas com novos hábitos. É o que Paulo fala muitas vezes de se despir do velho homem e se revestir do novo que está sendo transformado à imagem de Cristo. Deixar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. E isso é para todo crente. É o caminho da piedade para todo crente. Então são as ações que são esperadas da vida cristã. E você vai ver a Bíblia falando disso o tempo todo. De coisas que são tidas como comuns na vida cristã. Por exemplo, quando a gente pega lá Mateus capítulos 5 e 6, mais especificamente capítulo 6, Jesus vai falar de 3 disciplinas. Ele vai falar da oração, ele vai falar da oferta e ele vai falar do jejum. E ele não fala se você orar, ou se você jejuar, ou se você der uma oferta. Ele não fala assim. Ele diz quando. Quando orarem, aí ele diz como é que a gente ora. Quando jejuarem, lava o rosto, arruma o cabelo, para ninguém ficar com dozinha de você, que você está tentando se mostrar espiritual. Jejum não é para isso. Quando você for orar, entra no seu quarto, não fica se mostrando para todo mundo. Quando você for dar uma oferta, não entra tocando trombeta, não entra anunciando, não entra fazendo stories no Instagram, não fica mostrando para todo mundo, que nem a sua mão esquerda fique sabendo que a direita está fazendo. Mas quando Jesus está falando sobre essas disciplinas, o que ele diz? Quando, não se. Porque é um pressuposto que na vida cristã nós usamos os meios de graça para crescermos espiritualmente. Então são ações que são esperadas de todo o cristão. E de novo, são para todos os regenerados, para todos os crentes, para todo mundo que nasceu de novo. Não tem uma casta específica, não é para os iluminados, isso é só para pastor. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era um ministro do Evangelho, então isso é só para ministros do Evangelho. Não, Paulo está dizendo, Timóteo, vive isso e ensina isso. Ensina isso para os outros. Ele vai falar a mesma coisa para Tito, lá na carta a Tito. Ele fala de coisas que o presbítero tem que ser. Mas na sequência, ele fala que é para ser ensinado os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os homens mais jovens, as mulheres mais jovens, a ter as mesmas características que ele diz, os presbíteros têm que ser assim. É para toda a vida cristã, é para todos os cristãos. Né? Então, de novo, pensando no Richard Foster, o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns, pessoas que têm emprego, que cuidam de crianças, que lavam pratos, que retiram o lixo. De fato, a prática das disciplinas é melhor
quando ocorre em meio aos relacionamentos que mantemos com o marido, com a mulher, com os irmãos ou irmãs, amigos, vizinhos. É para todo mundo. Disciplina espiritual é para todo aquele que nasceu de novo. Amém? Olha essa cena aí. O que essa cena remete para você? O que você está vendo aí nessa cena? Está vendo que está vazio? Que ambiente que é esse, gente? Uma academia. E o que a gente está vendo nesse ambiente? Pensa só no ambiente. Todos iguais. Todos os aparelhos são iguais. São diferentes. E por que eles são diferentes? Deu para entender a analogia, né? São múltiplos equipamentos, porque eles exercitam áreas diferentes. E é por isso que nós temos múltiplas disciplinas espirituais, porque elas exercitam áreas diferentes da nossa espiritualidade, aspectos diferentes da nossa espiritualidade. Nem tudo se resolve com oração. Nem tudo se resolve com oração. Nem tudo se resolve lendo a Bíblia. Tem coisa que a gente precisa orar. Entende? Nem tudo se resolve com jejum. Nem tudo se resolve com amizades espirituais. Nem tudo se resolve com a participação na comunidade. Todas essas coisas compõem a nossa espiritualidade. Mas elas são adequadas para determinados fins. Aquilo que Deus já te disse para fazer, por meio da palavra, por meio de uma pregação, às vezes te acordando de noite, falando assim, você tem que fazer tal coisa. Não adianta orar mais. Agora é hora de agir. Será que Deus quer que eu perdoe? Esse é o tipo de pergunta que a gente nem faz, não é? Eu vou orar para ver se Deus quer que eu perdoe. Você só vai perder seu tempo. Porque Deus já disse que é. Mas como é que eu fico sabendo disso? Só estudar a Bíblia. Só ler a Escritura. Quer ouvir a voz de Deus? Como diria tio Nico, reverendo Augusto Nicodemos. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Se quer ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta. Mas se ouvir a voz de Deus de maneira audível, é assim que a gente ouve a Deus. E a gente fala com Deus por meio da oração. E nós disciplinamos os nossos desejos descontrolados através do jejum. Entende? Cada área da vida é exercitada por um aparelho da academia da fé. Existem vários aparelhos na academia da fé. Se você ainda está com a Bíblia aberta lá em 1 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 13, Paulo fala de alguns desses aparelhos. Ele diz, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Verso 14 ele diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo diz, não negligencia. Desenvolve esse dom. Desenvolve essa vida na prática. Você recebeu um ofício, Timóteo. Você recebeu uma posição, Timóteo. Então desenvolve isso. E inclusive desenvolve esses aparelhos da vida cristã. A leitura pública da Escritura, a exortação, que é esse encorajamento que provém da Escritura, e o ensino, que é nos dar conteúdo a respeito da vontade de Deus. Exortação, às vezes na vida cristã a gente fala exortação, parece que é brigar, né? Ah, fulano me exortou. Tem uma dimensão de exortação que também fala isso, mas a ideia de exortar é colocar de pé. Colocar alguém de pé. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Às vezes, para colocar alguém de pé, a gente tem que fazer um carinho, fazer um afago, dizer que Deus é com ele, dizer que Deus é com ela, dar uma palavra de consolo. Então, isso é uma exortação. Às vezes, a exortação que o outro precisa é toma vergonha na cara e para com isso. Lembra quem te salvou. Volta para casa, volta para a igreja, como diz a música, né? Às vezes, o fulano precisa de um chacoalhão. Isso é exortar. Então, exortar é colocar o outro de pé. E Paulo diz, Timóteo, leia, exorte e ensine. Estes são instrumentos para vencer aquilo que ele falou. Olha, nos últimos tempos, muita gente vai apostatar da fé. Como não apostatar da fé? Vai para a academia, Timóteo.
e dá academia para os outros, dá treino para os outros, seja o personal trainer de outros. A vida espiritual não pode atrofiar, ela tem que ser desenvolvida. A gente tem que ficar marombeiro gospel, sabe? Ficar fortinho, tomar suplemento alimentar gospel, né? Ficar musculoso na fé. Fé se exercita, vida espiritual se exercita, paciência se exercita, perdão se exercita, misericórdia se exercita, oração se exercita. Já viu gente que tem anos e anos de vida cristã, mas que não sabe fazer uma oração ainda? Por quê? Porque não exercita. Conhecer a Escritura? Exercício. Pregar a Escritura, evangelizar, falar de Jesus, é exercício. Se você disser, eu não sei fazer, você nunca vai fazer. Eu não sei orar. Eu não sei orar em público. Eu não sei pregar o Evangelho para alguém. Eu não sei falar de Jesus. Quer um conselho? Só começa. Começa a fazer. E com o exercício, a gente vai desenvolvendo. Amém? É exercício. É aproveitar as oportunidades e exercitar, né? Como eu disse, muitos querem conhecer a vontade de Deus, mas não usam o equipamento necessário para que isso aconteça, né? Já viu aquele povo de academia que só malha a parte de cima e vira aqueles cone de sorvete? É bombadinho em cima, as canelinhas fina, já viu? Né? Não, eu quero ficar inteiriço, né? Quero fortalecer as pernas, mas vai lá não vai fortalecer. É a máquina errada para isso, né? E às vezes a gente está usando os meios errados para obter esse desenvolvimento na fé cristã, nas áreas que a gente tem esse desejo de desenvolver. Amém, queridos? Então, quais são essas disciplinas espirituais? O Richard Foster vai dividir elas, e aqui são inúmeras delas, então a gente vai tentar trabalhar com alguma metodologia para tentar entender a lógica, tá? Mas o Foster, ele vai falar de disciplinas que são interiores, outras que são exteriores e outras que são comunitárias. Ou seja, as duas primeiras, interiores e exteriores, são disciplinas particulares. São coisas que a gente faz individualmente, são coisas que a gente faz sozinho. Mas há outras que a gente precisa de mais gente para poder praticar, né? Já o Dallas Willard, ao falar das disciplinas espirituais, ele divide em dois grupos, que são as disciplinas de abstenção e as disciplinas de engajamento. Então são disciplinas que a gente deixa de fazer algumas coisas e outras que a gente começa a fazer algumas coisas, tá? Exemplos aí, exemplos do Foster. Disciplinas internas, meditação, a oração, o jejum, estudo, é algo que a gente faz com a gente mesmo, né? É nós e nós mesmos. É algo para dentro, né? É tempo de meditação, é tempo de oração, é um tempo de jejum, é um tempo de estudo, é para dentro, né? Mas existem disciplinas que são externas, também são individuais, como a simplicidade, a gente vai falar um pouco sobre simplicidade, isso aqui é lindo, sobre a solitude. Sabe o que é solitude? É solidão com intenção. Solidão não é coisa boa, solitude é coisa boa. É quando a gente se retira, sabe, para um tempo com Deus. Ou se retira das redes sociais, ou se retira de algumas conversas, ou se retira, às vezes o que a gente está mais precisando para ter uma vida espiritual saudável é pegar uns dias e ir para a praia. Isso é espiritual também. Descanso, ficar quieto, ficar em silêncio, parar de fazer algumas coisas. Isso aí é solitude. Submissão. Esse é um exercício dolorido. Submissão a Deus e submissão aos outros. Serviço. Serviço também é uma disciplina externa. É algo que eu faço. Ela, em certa medida, é comunitária, porque eu faço para alguém, né? Eu sirvo alguém. Ou sirvo num objetivo. Ainda que esse alguém nunca saiba que eu estou servindo ele, né? Às vezes, não sei quem é que arrumou as cadeiras, mas alguém arrumou. Isso é um serviço. Há certos serviços que eles acontecem aos olhos das pessoas. Há outros, e a maior parte deles,
as pessoas nunca vão saber quem agradecer. E às vezes o que a gente mais precisa é do serviço de bastidores. Isso trata o ego de um jeito, gente. De um jeito. Servir gente difícil. Servir gente que não agradece. Servir gente que não quer ser servido. Tudo isso exercita uma área da nossa espiritualidade. Né? E aí as disciplinas coletivas, que dependem da comunidade. A confissão, a adoração, a orientação, a celebração. São coisas que a gente faz junto. Então são disciplinas que são coletivas ou comunitárias. Né? Aí no que diz respeito aí à visão do Dallas Willard, a abstenção. Então o silêncio é um tipo de abstenção, a solitude, o jejum, a simplicidade, são coisas que a gente vai cortar da nossa vida, da nossa rotina, com um propósito espiritual. Né? E aí engajamento, a adoração, algo que a gente faz, serviço, algo que a gente faz, estudo, algo que a gente faz, celebração, confissão. Então são posturas de atividade. Só para a gente poder encerrar, então, lembrar a ideia de disciplinas. Disciplinas são esses hábitos que são desenvolvidos. Fala de constância, fala de regularidade. Gente, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Gente superficial. E a gente vê a superficialidade de conteúdo, por exemplo. Tem gente que tem um pitaco sobre tudo. De energia nuclear, política, futebol, economia internacional, geopolítica, tem palpite sobre tudo. Eu vi uma pessoa dizendo que hoje o conhecimento ele é extenso como o oceano, mas profundo como uma poça d'água. Não tem profundidade em nada, a gente dá palpite em tudo, mas não sabe nada. Disciplina fala desses hábitos regulares. Algo que a gente se afadiga em fazer. Algo que a gente faz constantemente. Essa doutrina da satisfação instantânea que vendem por aí afora. Não é bíblico não, gente. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, insistência, levanta, bate o pó, começa de novo, lembra-te de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras, é isso que Jesus fala para uma igreja no Apocalipse. Retorno, recomeço, avaliação, autoavaliação, volta à prática das primeiras obras. Então esse é um problema, essa ideia de satisfação imediata, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. As pessoas procurando soluções mágicas e rápidas para tudo. Desde perder peso, né, aí é a tal da canetinha, né, Ozempic, sei lá, Mojaro, sei lá o que mais. Né, as pílulas de atenção. Né, a pílula para dormir, pílula para acordar, pílula para ficar atento, pílula para desligar. Buscando todo tipo de solução mágica. Pagando, gente, trago a pessoa amada em 3 dias. Tentando de todo jeito. E muitas vezes, gente, essa solução, ou essa busca por soluções rápidas, vai para o âmbito da espiritualidade. Eu quero resolver a minha vida, mas eu quero que isso aconteça num culto, numa oração, numa imposição de mãos do reverendo. Eu vou lá naquela igreja, porque lá tem um bispo que revela até CPF, que ele vai pôr a mão na minha cabeça e o meu casamento vai mudar. Mas o indivíduo não quer mudar no casamento. É grosso, é mal educado, fala muito. Ele não quer mudar, mas ele quer que com uma oração o casamento mude. Com um culto, com uma campanha, com uma oferta, a vida muda. E o que a gente aprende com a Escritura? O caminho do discipulado. Dia após dia. Vencendo a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. É assim que o nosso caráter é moldado. É assim que os nossos relacionamentos são transformados. É assim que a nossa vida vai sendo desenvolvida, vai sendo acrescida. Por isso é a importância aí da disciplina. A gente não aprende do dia para a noite. A gente não aprende a andar de bicicleta, só subiu e já saiu andando de bicicleta, né? Dá uma tremelicada de um lado do outro, às vezes precisa alguém te segurar, mostrar como é que faz, rala, levanta, né? Insiste. Você já tem habilitação, sabe que durante um tempo da vida, quando a gente está tirando a habilitação, aprendendo a dirigir, é tudo muito difícil.
é conseguir prestar atenção no retrovisor, dirigir, mudar de marcha, pisar na embreagem, dar seta. É um monte de coisa que tem que fazer ali, né? Mas com o tempo, o que acontece? Fica automático. Você está conversando, está mexendo, não pode, tá? Está mexendo no celular, né? Trocando a estação de rádio e já faz numa mão só e puxa ali, tudo no automático. Porque a prática vai gerando costume. Ou como dizem alguns, a prática leva à perfeição. Então é igual dirigir, tem que ser intencional, tem que ser insistente. Uma hora vai engrenar. Por isso que não pode desistir, tem que insistir. Uma hora a oração vai engrenar. Uma hora os caguetes, sabe os caguetes de oração? Fica repetindo assim a mesma. Uma hora vai engrenar. Os assuntos vão aumentando. A uma hora, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Começa com Jesus te ama. Uma hora vai engrenar. Vai desenvolvendo. Eu não consigo jejuar porque eu passo mal. Jejua uma hora. Jejua meio-dia. Jejua um dia. Não começa um jejum de 40 dias que você vai morrer. Vai estendendo, vai alargando o seu ritmo espiritual. Né? Então, a gente viu ali a ilustração da academia, vários aparelhos. Então, não basta ter vontade, eu quero ter uma vida saudável. A academia está lá. Preciso fazer exercício físico, eu sei que eu preciso fazer exercício físico. Não basta a intenção. Né? Você pergunta assim, quantos querem crescer espiritualmente? Vou nem perguntar para ninguém passar vergonha. Quantos querem crescer? Todo mundo quer crescer espiritualmente. Mas não basta intenção. Não basta desejo. Desejo é o começo. Quero ter uma vida saudável. Ok, é um bom começo. Mas o que é que nós vamos fazer para ter uma vida saudável? Então não basta só boa vontade, tem que ter ação, tem que usar os equipamentos. E isso exige esforço, persistência e constância. Você não vai na academia no primeiro dia, já volta para casa. Não vai. Persistência, constância e insistência. Teve uma vez que eu fiz a inscrição para a academia. Viu? Mas não resolveu nada. Eu nunca fui. Não basta. Vai lá, você faz a inscrição, você paga. Pago 6 meses. Mas se não for, não resolve nada. Eu lembro o Valdeci falando que tinha pagado alguém para fazer por ele. Não funciona. Tem que ser eu. Aí você pode dizer assim, poxa, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho dinheiro para fazer. E se eu disser que a vida espiritual já está paga? O crescimento espiritual, a maturidade espiritual já está pago. Já está pago. Agora é só ir na academia. É só aproveitar os equipamentos que já estão aí à disposição. Que nós vamos crescer. 2 de Pedro 1:3, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então Deus, pelo seu pleno poder, nos concedeu tudo que é necessário para a vida e para a piedade. As disciplinas espirituais. Paulo falou, Timóteo, exercita-te na piedade. E Pedro está dizendo, tudo que a gente precisa para a piedade já está à nossa disposição. E aí ele vai fazer uma aplicação. Pelo pleno conhecimento, a gente já toma posse de muito disso. Quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai tomando posse dessas coisas. E agora, Timóteo 4:15, finalzinho aí do texto que nós estamos lendo, Paulo diz para Timóteo, medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Mas claro que isso não dá para ser, né? Paulo fala, Timóteo, é necessário dedicação. E se você se dedicar, Timóteo, vai ter progresso. E esse progresso vai ser visto pelos outros. É algo que nasce de dentro para fora, mas é visível, é palpável. A fé é visível. Lembra disso? A fé é visível. E quanto mais nós crescemos na fé, mais isso fica visto. Através das nossas falas,
através das nossas atitudes. E Paulo vai dizer então que isso é uma forma de cuidar de si mesmo. E que é um dever cristão. Subentende-se que todo cristão tem que fazer isso. Ele diz que assim você vai salvar tanto a você, quanto aqueles que te ouvem. E salvação aqui, lembra? No sentido amplo. Não é só salvação escatológica, não é só ir para o céu. É essa salvação no sentido de receber essa vida todo dia. Salvação que toca o meu casamento, que toca a minha relação no trabalho, que toca o meu jeito de tratar os meus filhos, que toca o meu jeito de agir no trânsito, que toca a minha boca, os meus olhos, os meus pensamentos, o meu coração. É dessa salvação que Paulo está dizendo. É na dedicação das disciplinas espirituais. Amém? Deu para responder um pouquinho, né, do que significam as disciplinas espirituais. Então, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos falar de algumas dessas disciplinas de maneira prática, né, o que a Bíblia fala sobre elas. A gente vai ver paralelos na própria pessoa de Cristo, praticando essas disciplinas. Então, ações práticas e talvez pensar em áreas que elas desenvolvem na nossa vida.